Abracadabra Oráculo, sejam bem-vindos, signo de Aquário, como vocês estão? Pessoal, tô desde as 5 tentando gravar o vídeo de vocês e sempre acontece alguma coisa, tá? Interrupções, o vídeo que não tava gravando, não sai som, toda hora acontece uma coisa, tá? Até energizei novamente os tarô, os decks e vamos ver que a sua leitura precisa sair, tá? Bom, completude, possibilidades. Signo de Aquário, leitura temporal, caiu mais uma. Voltando-se para dentro. Aquário, se você não for inscrito, peço que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Meu telefone está na descrição do vídeo, se você desejar, eu quero essa aqui. Desejar uma leitura particular, tá? Gente, as energias estão bem travadas, eu vejo muita dor, eu vejo um bloqueio aí, de fato. Não vieram essas cartas, porque eu não estava tirando com esse tarô, eu estava tirando com outro, esse é o tarô do Osho. Não vieram essas cartas necessariamente, tá? Mas vieram essas mesmas energias, dor, bloqueios, encerramentos, tá? E aqui não tá diferente. Olha só, carta da completude no tarô tradicional, a carta do mundo, carta 2 de paus, mostrando aí vocês precisando olhar para essa situação de fora, tá? Por isso que tá pedindo aqui, volte-se para dentro, porque você precisa se retirar dessa situação por um minuto, essa situação que você tá vivenciando. Algo se acabou aqui, ou algo está para acabar. A gente tá vendo aqui, não tô vendo passado, presente e futuro ainda, mas aqui eu tô vendo as energias gerais. Então, para alguns, já finalizou, já se encerrou alguma coisa na sua vida, tá? Encerrou mesmo, não tem retorno, não tem volta. O que acabou, acabou, tá? E eu vejo vocês aqui no momento de muito sofrimento, esse isolamento glacial. Para alguns, vocês ainda estão sentindo alguma dor muito grande de uma traição, se sentindo traídos, mas não é momento de você ficar parado, é momento de você fazer movimentos em prol de si mesmo, ganhar consciência, deixando ir, tá? 8 de copas. 8 de copas é uma carta delicada, porque às vezes a gente fala de apego. Muitas pessoas não conseguem se libertar, permitir que o outro saia da nossa vida. A gente não consegue. A gente tem condicionamentos aqui, a gente acha que muitas vezes, se a gente estiver falando de um relacionamento aí duradouro, casamento, a gente acredita que é pro resto da vida, eu vou ter que ficar casado pro resto da vida, porque foi assim que eu aprendi, é nisso que eu acredito, mas eu vejo aqui algo se encerrando, uma dor muito grande aqui, tá? A carta do mundo fala desses encerramentos e fala da gente também, hoje, olhar para a situação, porque vai fazer algum sentido para você esse encerramento. De repente você estava numa situação onde nada estava fluindo, as coisas não estavam boas, tá? Se for um relacionamento, é como se vocês percebessem que depois de um tempo, ou depois que você começou a viver ou conviver com essa pessoa, as coisas não andaram, nem trabalho, nem estudo, você parou, tá? E por isso a carta da completude vem falando desse quebra-cabeça, né? Então, faltava só uma peça para eu entender que isso não me servia mais. Faltava só, tipo, eu tô falando com pessoas aqui também muito céticas, pessoas muito crer para ver. Então, só faltava um detalhe, só faltava uma situação, só faltava eu ver, né, uma traição. Para muitos vocês pegaram aqui alguém aí no pulo, vocês pegaram aí uma traição. Então só faltava isso para eu entender que de fato isso já não existia mais. De repente por isso essa dor. Quando eu olho para tudo que foi vivido nesse relacionamento, percebo quantas possibilidades eu perdi por estar nesse relacionamento que eu já sabia que não era bom, né? Eu sofro por ter me permitido viver nisso,
tem uma situação aqui para muitos também isso vai ressoar. E a carta do Criador fala que não é momento de você ficar questionando muito as coisas. Acabou, tá sofrendo, tem um luto, ótimo. Sinta tudo, só que tenta se olhar de fora dessa situação, tá? Que você vai ganhar a consciência. Aqui eu tô vendo, eu tô sentindo uma energia de tudo fazendo sentido agora, por mais que esteja doendo. E às vezes está doendo muito, porque hoje tudo faz sentido, né? Então eu poderia ter me libertado disso antes. E por que que eu permiti que essa situação se valesse por mais tempo? Então, vamos lá, signo de Aquário. Aquário, assista também Libra e Gêmeos, porque é do mesmo signo, do mesmo elemento que o seu, desculpa. Mesmo não sendo o mesmo signo, mesmo não tendo esses signos fortes no seu mapa, assista porque é o elemento ar. E o universo fala, né, com essa egrégora do elemento ar também, tá? Então, com certeza você vai encontrar lá mensagens complementares para essa sua leitura. Olha só. Fim de um peso, se encerra um fardo, um cansaço. 10 de paus, a carta da torre. De fato, algo acabou, tá? Possibilidades com... Olha só, a verdade vindo aqui, a hora que eu volto para dentro, a hora que eu medito nisso tudo, e meditar aqui, para muitos, a meditação vai favorecer, para muitos que praticam alguma meditação guiada, ou faz algum tipo de ritual, ou faz yoga, alguma coisa nesse sentido. Isso vai te ajudar muito nesse período, tá, Aquário? Ó, até pulou. Bom, 2 as na mesa. 10 de espadas. Essa dor vai acabar. Para muitos, eu sinto que vocês ainda estão sentindo muita dor. Olha só. A gente se acostuma, tá, Aquário, a viver mal. A gente se acostuma a ser maltratado. Às vezes, a gente ficando calado por querer viver uma situação, tá ensinando o outro como ele deve nos tratar, né? Então, eu vejo aqui que é momento de vocês desapegarem. Tem uma questão de apego muito grande, tá? Algo que se encerrou ou vai se encerrar, não vai voltar, porque não te serve, não é para você, tá? Você não estava bem nessa situação, você precisa viver a tua essência, você precisa se despertar aqui para algo, tá? Sempre que vem uma leitura como essa, significa que o universo, Deus, está te fazendo um convite a olhar para outras questões que provavelmente você nunca olhou ou deixou, sabe, de lado. Então, eu deixo um exemplo, eu deixo algo que eu gostaria muito de fazer de lado para me doar nessa situação. E eu vejo aqui muito sofrimento no percurso disso que você se doou. Não teve uma troca justa. Muito pelo contrário, teve muito peso, muito cansaço. Teve uma situação, uma dinâmica onde teve provavelmente muitas, possivelmente a pessoa te prometia que ia mudar e nunca mudava. E as coisas só paradas, tá? Então, só desafios, só obstáculos. Então, eu vejo aqui a torre sendo necessária na sua vida. Algo precisa se romper. Lembrando que a gente pode estar falando de algo internamente, tá? Então, por que que isso precisa se romper? Olha só, isso é muito forte, tá? Essas duas cartas. A carta da torre, ela assusta muitas pessoas, né? Mas a carta da torre, ela é necessária na nossa vida. Quando a torre vem, quando a gente está no momento torre, é porque algo que não era sólido se acabou, tá? Acabou. Tudo tem um limite, gente. E às vezes a gente ultrapassa os limites da natureza, a gente ultrapassa os limites da espiritualidade, os limites nossos também físicos e mentais, para ficar dentro de uma situação que não tá bom. Por isso que já foi dito no começo da sua leitura. Às vezes a gente se acostuma a viver mal, a viver sendo maltratado. Olha só, vocês perderam muito aqui, vocês perderam saúde, vocês perderam dinheiro, tá? E aí a carta do Criador falando, olha,
É hora de cura. É hora de cura, é hora de você voltar para dentro de si, perceber que você não é só mais uma pessoa aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Você veio para algum propósito, tem um chamado também aqui. Então, coisas estão se encerrando na vida de Aquário porque tem um chamado espiritual, tá? Muito forte. Deixa eu ver o que está debaixo dessa carta. Olha lá, 4 de paus, né? O 4 de paus, para mim, fala do festejo, de festejar, mas é porque tem alguém voltando para casa, né? Então, os caminhos para voltar para algum lugar, que às vezes você acredita que as portas estão fechadas, não estão, não. As pessoas estão aqui, ó, de braços abertos para te receber ainda, né? Essa carta não fala só de celebração, ela fala de boas-vindas, né? Perceba que tem um castelo lá atrás, alguém tá esperando, tem alguém indo, né? Alguém vai passar por aqui, ó, vai se sentir acolhido, vai sentir. Rainha de paus, olha. Pode pedir ajuda aqui para uma pessoa, pode ser a mãe, pode ser uma amiga, tá? Vocês serão acolhidos. Peçam ajuda também, né? Vamos lá. 3 cartas para a gente olhar as energias para Aquário. A Lua, a carta das emoções. Vai ter que mexer nas emoções, né, Aquário? Acho que não é tão confortável para vocês. A casa do tangível. A gente acabou de falar de boas-vindas, de retorno para uma casa. E Libra, né? Assista Libra. A chave. Perceberam, né? As energias. Para quem foi essa leitura, você entendeu já. O que você está vivendo é só uma fase. Não se julgue, não se critique, se perdoe. Foi uma fase. Todo mundo é passivo de erros. Uma fase que acabou e um despertar. Olha aqui. O olho de Horus, né? Terceiro olho sendo aberto. Carta das emoções. Pode ser que vocês estejam num período também que vocês não estão entendendo muito o que está acontecendo no seu campo emocional. Então, para muitos, vocês estão melancólicos, vocês estão acordando aí na madrugada, começa a observar os horários. Quando você acordar, se você sentir, faça uma oração, a casa da família, ó. A chave, a casa da família. Para quem está separado e você acha que algo acabou mesmo, né? E você já percebeu que não tem um retorno e tá sofrendo por isso, calma, porque eu tô vendo aqui as coisas se ajeitando. Não vejo reconciliação nessa leitura, mas eu vejo as coisas equilibrando aqui, tá? A casa do tangível. Provavelmente você não quer voltar mais, mas você tem uma preocupação em deixar alguém, né? Então, eu saio dessa família, eu me retiro dessa situação que não me serve mais, mas lá eu tenho filhos, eu tenho carinho por essa pessoa que eu convivi. Não se preocupe, as coisas entrarão no seu equilíbrio, a balança vai se equilibrar, tá? Casa do tangível fala de coisas materiais chegando. Para quem perdeu dinheiro nessa situação, que seja ela a que você estiver vivendo, se você perdeu algum dinheiro, é só uma fase que você está passando, tá? Eu tô sentindo uma energia que para muitos perderam alguma casa, tá? Eu vejo as coisas se equilibrando e eu vejo vocês passando por essa fase e tem a chave aqui, ó. Tá? A carta da chave fala que abre aqui outras portas, se abrem outras portas, casa da família, tudo ficando bem, tá? A troca e a casa da vocação. Vocês estão sendo chamados também para algo espiritual, tá? Para muitos, vocês podem estar saindo de uma situação, saindo de uma igreja, de uma religião, onde você não quer magoar aí pessoas que você ama, mas você precisa seguir o seu caminho,
é só uma fase. Com o tempo as coisas se acertam e essa pessoa entende qual é o seu lugar, aonde é o seu lugar e qual é o seu propósito, tá? Vamos lá. Ó, já caiu aqui. 8 de espadas. Quero essa. A carta da morte. Quero essa. 2 de espadas, mais uma. 6 de copas. Vou pegar mais essa que veio. 9 de paus. Olha só. Fundo do maço, a carta do eremita. Vocês estão passando por grandes mudanças, grandes transformações e, de fato, algo se encerrou. Ou irá se encerrar nos próximos dias, tá? Tudo isso está acontecendo porque precisa ser desbloqueado algumas coisas na sua vida. Eu vejo que coisas que você já obteve, coisas materiais que você já obteve, não é nem perto do que a espiritualidade tem para você aqui, tá? Para quem está em dúvida de trabalhar em outro lugar, para quem vai ficar longe da família, eu vejo aqui, para quem não é separação, né? E precisa trabalhar para ficar longe da família, aqui tá falando para você ir. Não se demore, porque eu vejo uma grande oportunidade e essa família ficando bem, vocês conseguindo se adaptar com essa nova rotina, né? De repente com algumas mudanças que vão surgir. 8 de espadas fala sobre isso, né? Eu preciso parar de andar em círculos, eu preciso de parar, eu preciso me desbloquear a, a minha vida, né? Para proporcionar algo melhor para as pessoas que eu amo, para mim mesmo. Carta da morte, vocês transcendendo, tá? Carta da morte, com essas 2 cartas de espadas, né? Se você ficou viúvo, viúva, eu vejo que você sendo a sua energia sendo restaurada, o luto passando, por mais que tenha tempo, eu sinto que alguém ainda está preso a um luto. Então eu vejo aqui vocês começando a compreender, né? Não quer um relacionamento, tudo bem. Então veja qual é o seu propósito, silencie a sua mente, faça viagens, né? Estuda outra língua, se você tiver interesse, né? Para muitos também eu vejo alguém indo embora para um outro país. E daí esse sofrimento, né? Poxa, eu achei que as coisas iam se acertar e a pessoa agora tá indo para tão longe, né? Tá? A carta da morte pede: não se apegue aos detalhes, aceite as mudanças, porque você está passando por um renascimento. Algo está transcendendo dentro de você, tá? Tem uma energia muito espiritual aqui nessa leitura, tá? Para quem está passando alguma dificuldade, porque alguém tá viúvo, tá viúva, eu vejo aqui as questões sendo resolvidas judicialmente até, né? A carta de Libra tá na mesa, tá? Então a gente tem aqui dinheiro sendo desbloqueado, trabalho sendo desbloqueado, sua mente desbloqueando e você deixando o medo de lado e começando a olhar mais para tudo, né? Porque agora você se reconhece, né? O mais interessante nessa leitura é que você começa a olhar para a sua vida de uma outra forma, olhar para a situação de forma mais leve, porque eu sinto aqui muito peso, muito cansaço, tudo para você sempre foi com muita luta. Você começa a olhar com mais leveza quando você se interioriza, quando você se conhece, quando você trabalha o seu lado íntimo, quando você cuida dos seus corpos, tá? Quando você faz as pazes com a sua criança interna, sai do automático, quando você se reconhece num corpo também que também é espiritual. Tá? Eu vejo uma expansão de consciência, eu vejo pessoas com muitas dores pelo corpo, dor de cabeça, dor na testa, porque o seu terceiro olho tá se abrindo, as coisas para a espiritualidade estão se revelando. Aqui pode ser um encerramento de que eu preciso me desapegar das coisas terrenas. Carta da morte. Eu não posso ficar com medo também da morte. Pode ser que seja isso, medo. Eu tenho medo. Eu olho para o mundo do jeito que está e eu fico apegado a essas coisas, essas energias.
Então, se você vem assistindo aí, para quem tá com essa energia de medo, se você vem assistindo muita coisa ruim, pare, começa fazer outras coisas, muda a sua rotina. Um conselho final para o signo de Aquário. Conselho final para Aquário. Aquário, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta se essa leitura ressoou, tá bom? Eu agradeço a todos que estão chegando, tô bem feliz com o canal, tá atingindo bastante almas, né? 5 de ouros, pegar mais uma, tá? Carta do Imperador. Pajem de ouros. Fundo do maço, a roda da fortuna. Roda da Fortuna fala dessas mudanças que a gente sempre vai ter na nossa vida, né? Eventos que não, às vezes, muitas vezes a gente não espera. E fala também das fases, né? Se você tá agarrado aí a alguma situação onde você se sente muito velho, muito velha, ruga, mas eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho mais idade para aquilo. Tira isso da sua cabeça, tá? Tira isso da sua cabeça, porque olha só, 5 de ouros, né? É, pode ser que esse 5 de ouros esteja falando desse olhar para mim, não gostar do que eu vejo, né? Então a carta do imperador, podemos, para quem teve algum ente que desencarnou, eu vejo aqui vocês passando pelo frio, pelo luto, mas é hora de olhar para si, tá? Essa pessoa tá bem, essa pessoa certamente te amou muito enquanto esteve aqui, ainda te ama, né? Para quem acredita, né, em vida pós-morte. E o Pajem de Ouros, né? É hora de olhar para frente, é como se esse imperador quisesse, emanasse energias para que você olhe para frente, Aquário. Olhe para frente, perceba o quanto você pode, o quanto você, né, ainda tem para viver, tá? Então é isso, não se apeguem. Se você não está contente com a sua aparência, com a sua idade, todo esse trabalho que já foi dito aqui na dinâmica da tua leitura, Aquário, é um convite para que você se aprofunde mais no seu eu interno, tá? Para entender também, porque eu vejo muito a roda da fortuna como a tríplice, né? A bruxa jovem, a bruxa criança, a bruxa jovem, a bruxa anciã. Então, existe beleza em tudo. Óbvio que se você quiser mudar alguma coisa no seu corpo, é o seu corpo. Mas antes disso, você precisa mudar aqui a sua mente, o seu emocional. A beleza é de dentro para fora, tudo é de dentro para fora. E a chave está nas suas mãos. O convite foi feito, tá? Então é isso, Aquário. Espero que vocês gostem dessa leitura. Meu telefone para leitura particular está na descrição desse vídeo. E até mais.